Boa noite a todos. Vamos iniciando nosso encontro com o Evangelho de hoje. E vamos assim, fazendo a nossa oração, buscando a sintonia com Jesus, com os amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, chegando ao nosso lar, ao lugar onde nós nos encontramos, nos envolvendo nessas vibrações amorosas, para que durante esse tempinho que estivermos aqui reunidos, cada um de nós possa receber tudo aquilo que necessita. E assim que vamos nessa sintonia, nos aproximando de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre querido, de toda essa espiritualidade que cuida com tanto carinho de cada um de nós. Que possamos nos fortalecer num só pensamento, num só coração, desejando que nessa noite possamos realmente ser abençoados por essas energias de renovação e de fortalecimento. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda essa espiritualidade amiga, nós vamos iniciando essa assistência espiritual online com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, envolvidos nesse amor de Jesus, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Semana passada nós falamos da Páscoa e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho, porque está tão recente a comemoração, né, no domingo. E a Páscoa é uma festividade que nós precisamos lembrar da mensagem dela durante todos os dias. Porque Jesus, com seus ensinamentos, mostrou que Deus oferece a cada um de nós a oportunidade de sempre recomeçar, de virar a página, de perdoar, de perdoar e de sermos perdoados. E Jesus, em todos os momentos que ele esteve aqui, ele sempre mostrou que a vida é essa dádiva e que Deus, através da vida, nos oferece sempre o que nós precisamos. Então, a vida nos impulsiona para que o caminho a ser seguido seja o caminho onde nós consigamos resolver as nossas questões. Então, nós temos que, com os ensinamentos de Jesus, ter o que Jesus pediu, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, para conseguir, assim, ter coragem de modificar aquilo que for preciso. Ter olhos para enxergar o que for preciso. E lembrando o que a doutrina espírita sempre nos ensina, que Deus, no seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, ele dá a cada um de nós a liberdade de escolha. E mesmo com todos os nossos enganos, com os nossos erros, sempre nós vamos ter a chance de recomeçar. Sempre nós vamos ter a chance de percorrer novos caminhos. Então, é sobre isso, né, que nós precisamos pensar na Páscoa. Quando comemoramos a ressurreição, o renascimento, é esse ressurgir de oportunidades que nós diariamente temos. Mas o que é muito triste é que muitas vezes essa mensagem desse ressurgir, dessa renovação, desse renascimento interior que a Páscoa nos traz, ela acabou sendo muitas vezes deixada de lado, deixada, na verdade, em segundo plano. E todo o foco daquilo que nós entendemos por Semana Santa acaba se voltando para o sofrimento, para o flagelo,
para o julgamento, para a morte de Jesus, então para aquelas coisas mais tristes, sofridas, e também para Judas, o discípulo que traiu Jesus. Tanto é que, se na sexta-feira nós temos a Sexta-feira Santa, sábado é sábado de Aleluia, onde as pessoas, então, martirizam, né, Judas, e depois, no domingo, todo mundo se lembra de Jesus de novo. Então, fala de renovação, fala de amor, mas faz tudo diferente do que Jesus ensinou, quando lembra de Judas com desprezo, com ironia, e faz aqueles bonecos, né, que a tradição portuguesa trouxe, e que, graças a Deus, é uma prática que está sendo cada vez mais, assim, extinta. E nós vamos lembrar que, lendo no Evangelho, e também pela literatura espírita, que Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia já que seria por Judas, e tanto que ele contou, não é, suas previsões aos discípulos ali na ceia do cenáculo, e no horto, quando Judas veio e beijou Jesus para identificá-lo, não é, com os soldados, o que Jesus falou? Amigo, por que veio? Vejam que pergunta. Jesus, sabendo de tudo, chama Judas de amigo. Então, com essa pergunta, Jesus, ele dava ainda a última oportunidade para Judas refletir, pensar no que ele estava fazendo, se arrepender de voltar para o bem. Jesus não acusou, não amaldiçoou Judas, mas chamou Judas de amigo. E num gesto para todos nós de extremo amor, de compaixão, Jesus, então, ensinou que mesmo na última hora, quando não restar nenhum outro caminho a não ser o martírio, nós devemos oferecer, sim, a oportunidade para o bem. Então, Jesus não se queixou, não se entregou a reclamações, mas ele acolheu Judas, amigo. Imagina aquele olhar de Jesus, amigo, por que veio? Né? E Judas, ainda assim, deu o beijo em Jesus e entregou Jesus para os romanos, para os guardas, né? Então, Judas, que é um discípulo equivocado, né, podemos dizer assim, ele poderia ter voltado atrás. Mas, na verdade, Judas ele não tinha dimensão da consequência dos seus atos. Judas amava Jesus. Judas ficava impressionado com as curas, com aquilo que, né, nos evangelhos está escrito como milagre. E as palavras de Jesus, o jeito que Jesus ensinava, tudo isso dava para Judas a certeza de que Jesus era o novo rei dos judeus. Mas qual foi a opção de Jesus? Os pobres, os simples. Jesus rejeitava o poder, Jesus rejeitava a riqueza. E Judas, ele ainda era ligado ao poder, ao dinheiro. Tanto que Jesus o incumbiu de cuidar da coleta, da esmola, de todo o dinheiro ali do grupo. Agora, se Jesus sabia o que se passava no íntimo de Judas, por que colocou ele naquela situação? Porque a vida é assim. Para que Judas pudesse combater e vencesse a ganância que ainda estava muito grande dentro dele. Porque se nós estamos aqui para resolvermos as nossas questões, como Jesus ensinou na oração, para que possamos nos livrar das tentações, nós temos que enfrentar a situação. Fugir não vai resolver nada. Pode até momentaneamente nos deixar isolados, até nos sentirmos mais fortes de enfrentar, mas é só enfrentando a situação que nós vamos conseguir superar aquele desafio. Então, Jesus escolheu os seus discípulos, que eram homens como nós, eram homens comuns, com suas dúvidas, com seus desejos, com seus vícios, suas inquietações, com seus preconceitos.
Tanto que Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Então, aqueles homens que aceitaram o convite de Jesus para se renovarem eram os doentes que precisavam de médico. Assim como todos nós precisamos de Jesus e do remédio que é o Evangelho. Judas era um homem, não é assim, muito dinâmico, e além desse, desse, dessa, dessa fixação, não é, no poder, no dinheiro, ele era um homem que desejava a libertação do seu povo da dominação romana. Ele participava de grupos antes, né, que buscavam isso. E ele acreditava que essa libertação só seria possível através da política. E que, então, através desse domínio, é que eles conseguiriam insuflar o povo para uma revolução. Mas ele seguia Jesus, e Jesus era pacifista. Jesus não iria lutar. Então, embora Judas amasse tanto Jesus, as limitações morais de Judas, a sua ambição, essa vontade de querer apressar a vitória dos judeus sobre Roma, acabou culminando no plano que ele elaborou para Jesus ser preso e ser crucificado. Então, na verdade, Judas, ele planejava liderar uma revolução que tomaria o poder dos romanos. E quando Jesus vencesse, ele libertaria Jesus e entregaria Jesus no seu trono. Para isso, ele precisava de dinheiro e fez o acordo com os sacerdotes das 30 moedas de prata. Então, Judas, ele também na ingenuidade dele, ele achava que Jesus sendo preso e vendo tudo aquilo, então eles iriam conquistar esse reino que Jesus falava, mas também o reino material que eles queriam. E achava tanto que Jesus também iria, naquele momento, né, de desafio tão grande, mostrar o seu poder. Então, Judas, por mais que ouviu todos os ensinamentos de Jesus, não compreendeu a mensagem. Mas Judas, ele não sabia que aquele seu ato levaria Jesus a um sofrimento maior que a prisão. E quando ele percebeu o seu erro, quando ele percebeu que ele acabou sendo traído pelos sacerdotes, enganado pelos sacerdotes, ele tentou devolver as moedas para rever a situação, mas nada podia ser feito. Então, imagine o remorso que este homem sentiu. E o remorso foi tamanho que ele acreditou que o suicídio seria a única maneira de ele se redimir com seu erro. Então, ele se suicidou e Jesus foi levado à cruz. No terceiro dia após a morte de Jesus, Jesus retornou, né, em espírito materializado, é a ressurreição de Jesus que está lá na Bíblia. E Maria de Magdala, ou Maria Madalena, estava inconsolada, não é, com a morte de Jesus, e foi até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Inconsolada, ela chega e vê aquela pedra removida e o túmulo de Jesus vazio. E ela, triste, desesperada, chorando muito, vê uma pessoa se aproximando. Acha que era um jardineiro e pergunta se era aquele homem ali, se ele tinha visto Jesus. E quando ela vê as chagas de Jesus e reconhece o mestre diante dela. Então, veja, a reação natural, ela quis abraçar aquele homem, Jesus, ela quis tocar em Jesus, mas Jesus não deixa ser tocado. E disse que ainda ele não tinha ido ao Pai, por isso não poderia ser tocado. E Maria acreditava que Jesus já teria ido aos céus, tanto que ele falava daquele reino dos céus, mas Jesus conta para ela que ele não tinha sequer se levado um palmo em direção à luz. E explica. E Jesus fala assim para Maria: Maria, quem ama não consegue achar o céu assim, de um salto. Embora eu tivesse visto aquela luz, uma luz tão linda,
ao invés de eu subir para os esplendores, eu desci. Mas eu desci muito, muito aos reinos inferiores. Porque quando eu despertei do túmulo, eu escutei os gritos de aflição de alguém que eu amei muito e que eu ainda amo muito. E eu senti nesse alguém um companheiro amado. E senti que ele estava em crises de tristeza e de loucura. E fui atrás dele. E fui descendo as regiões abismais, procurando por aquela loucura. E ao reencontrá-lo, amargurado, louco, tão transtornado que ele não me reconheceu, fiquei um bom tempo ali do lado dele, acariciando, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. E Maria escuta aquela declaração de amor, não é, de Jesus, e na sua ingenuidade ela pergunta: mas Jesus, quem é esse amigo que te fez te descer a uma região tão triste, tão profunda, antes de procurar a luz de Deus? E Maria responde, e Jesus responde: ô Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me levar para Deus, para as alegrias celestes, eu desci sim para as trevas, porque eu precisava aliviar a imensa dor de Judas. E a literatura espírita ainda diz que Judas conseguiu ser socorrido daquela região com o desdobramento, ou seja, a Maria, mãe de Jesus, em espírito, foi levada a essa região para auxiliar a recolher Judas na sua loucura, daquele local de tanta dor. A literatura espírita nos informa tudo isso e diz, né, que provavelmente esse encontro aconteceu no sábado, esse sábado que hoje nós chamamos de sábado de Aleluia, porque Jesus desencarnou na sexta, né, foi preso na sexta-feira, sábado Judas tirou a sua vida e no domingo Jesus faleceu. E por que Jesus não deixou que Maria o tocasse? Porque Jesus foi para aquela região de muita dor, de sofrimento, onde os pensamentos densos, de muita tristeza, estavam impregnados em Jesus ainda. Não afetavam Jesus, mas ainda estava impregnado no seu campo energético. E Maria, ao tocar Jesus, poderia receber o impacto daquilo. Por isso ele falou: ainda não me toques. Então vejam, a dor, não é, de Judas foi tão grande que ele enlouqueceu. Tanto que não foi nem capaz de reconhecer Jesus. Mas Jesus estava ali para ajudar. Então, os espíritos narram esse acontecimento para nós termos essa certeza de que ninguém fica sem socorro. Se Jesus nos ensinou que Deus é Pai amoroso, Jesus continuou a nos mostrar o tanto que Deus nos ama, o tanto que Jesus nos ama, que não nos julga, que nos dá a oportunidade de sempre nos reajustarmos com as leis. E essa oportunidade de reajustes com as leis chama-se reencarnação. Então, o que aconteceu com Judas? Judas entrou num processo de culpa e de remorso muito grande. E depois, então, dele ter tirado a própria vida, ele passou séculos de sofrimento. Ele narra que algumas dessas experiências, que ele renasceu em Roma, foi um cristão e sofreu todos os horrores das perseguições aos cristãos, aquelas mortes trágicas. Mas, na verdade, a existência dele, que foi aonde ele conseguiu se libertar, foi na França, quando, como Joana d'Arc,
ele, em nome do Cristo, né, foi traído, vendido e acusado também de traição. Então ele conta que foi nessa encarnação como Joana d'Arc que ele conseguiu realmente deixar aqui na Terra os últimos resquícios do que ele considerava o seu crime, o crime de ter traído Jesus. E desde aquele dia onde ele morreu na fogueira, onde ele morreu por amor a Jesus, onde ele se entregou aos tormentos, onde ele foi acusado, a toda aquela infâmia, ele se entregou aos seus verdugos com resignação. Ele não teve ódio, ele teve piedade daqueles que estavam tratando daquele jeito. E ele diz, então, que foi toda essa situação e todo esse amor que ele realmente conseguiu vivenciar, que fechou, então, o ciclo das reencarnações dolorosas aqui na Terra. Porque ele conseguiu sentir o perdão na própria consciência. Então, esse exemplo de Judas, mais uma vez eu repito, mostra que a vida, a reencarnação, é esse processo abençoado que sempre nos impulsiona para resolvermos as nossas questões. Então, os olhos de ver e a coragem de modificar é, assim, extremamente importante. E observando, não é, o que Jesus ensinou e o nosso comportamento, nós precisamos, então, exercitar o hábito de não condenarmos ninguém e nem de não nos condenarmos. Porque com toda certeza, e Jesus deu também esse ensinamento no momento da cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é porque com certeza nós erramos, porque nós estamos enganados, nós estamos iludidos, nós desconhecemos, não é? Que aquela nossa atitude vai gerar tanta dor, tanto sofrimento, não só para os outros, mas para nós. E Judas hoje é um espírito regenerado. Ele tornou-se um auxiliar valoroso de Jesus, humilde, ativo. E assim como Judas, nós fomos já resgatados por Jesus. Então vamos seguir em frente, confiante no amparo. E diante das adversidades, da dor, da dúvida, vamos nos lembrar dessa ajuda incessante de Jesus, da promessa que Jesus fez que estaria conosco, dessa promessa que foi resgatada pela doutrina espírita, nos trazendo, não é, essa certeza absoluta de que a vida é um aprendizado constante, de que nós aqui somos resultado das nossas escolhas, mas que somos filhos de Deus, e que como os filhos de Deus, como Jesus nos disse, nós temos dentro de nós uma luz imensa, que com a nossa vontade, ela vai, aos poucos, desabrochando. E eu gostaria, né, de finalizar a nossa reflexão de hoje com uma prece do próprio Judas, que transmitiu na época aqui, o Caibar Schutel, um espírita também que trouxe bastante contribuição à doutrina, que está no livro Vida e Atos dos Apóstolos. E é uma oração que mostra que, apesar desse homem ter vencido tudo isso, como ainda ele se considera, não é? Esse devedor. E antes disso, lembrar que Humberto de Campos conta que numa época da Páscoa ele foi levado ali na região da antiga Palestina e viu que ali tinha um espírito de muita luz. E os seus instrutores disseram que aquele homem que chamou tanto a atenção dele era Judas. E ele, com aquele espírito de jornalista, se aproxima de Judas e pergunta por que ele estava lá. E ele disse que todo ano, naquela época, ele ia ali para relembrar a sua vida, o seu engano,
para ver o que as pessoas estavam fazendo dos ensinamentos de Jesus, para ajudar aquelas pessoas. Mas que ele também recebe todo o impacto daquela vibração negativa daquelas pessoas em cima dele, né? E que por muito tempo essas vibrações eram como lâminas que cortavam o seu coração ainda e a sua consciência ainda tão culpada. Mas que agora, quando ele conseguiu se libertar de tudo isso, ele via naquilo tudo, não é? Uma oportunidade de ele estar orando pelas pessoas que não tiveram compreensão. Então, nós vamos vendo como é linda a trajetória, a nossa trajetória de espírito. Temos oportunidade, abraçamos, às vezes rejeitamos, temos atitudes assim que geram consequências muito desastrosas, mas temos a oportunidade de reparar tudo aquilo. Então, a dor, o sofrimento é uma escola abençoada, e que com Jesus nós vamos conseguir sim nos reabilitar com a nossa consciência. Então, finalizamos com a prece que o próprio Judas fez, onde ele diz assim: Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus e luz sublime, que clareia o nosso caminho, que nos guia na terra e na eternidade. Senhor, aqui estão os teus filhos, tendo à frente aquele que no mundo errou profundamente, o maior de todos os criminosos que pisaram a superfície desse planeta. Aqui estamos nós, Senhor, tendo à nossa frente o mais pérfido e infiel dos teus discípulos. Aqui nos achamos todos nós de pé, junto do mais fraco criminoso dos teus filhos, Judas Iscariotes. Nós, Senhor, somos também fracos, praticamos grandes erros, pesam sobre nós imensas culpas, grandes pecados nos obrigam a curvar a fronte diante de ti, Senhor. Temos, Jesus, a nossa alma coberta de chagas, o nosso coração envenenado pelos mais impuros sentimentos que nele temos alimentado. Sentimos o nosso espírito combalido ao rever o nosso passado espiritual cheio de crimes e faltas graves. Somos, Senhor, ainda escravos da matéria, sentindo as entranhas devoradas pelos desejos pecaminosos, a alma presa, a matéria que a retém na superfície da terra, de onde não poderá desprender-se para as regiões luminosas, sem primeiro expurgar-se das impurezas e das máculas que os pecados deixaram sobre ela, e onde os vícios produziram sulcos profundos. As misérias da carne lançaram vestígios que dificilmente se apagarão. Temos, bom Jesus, as mãos tintas do sangue dos nossos irmãos, os pés cheios de lama pútrida dos antros e dos monturos por onde caminhamos durante longo tempo. Conservamos também nas mãos o azinhavre da moeda, a troco da qual vendemos a nossa consciência, atraiçoamos os nossos irmãos. Guardamos ainda nos lábios os sinais das nossas abjeções, da impureza das paixões que alimentamos em nossos corações. Trazemos estampados na fronte os estigmas das nossas baixezas, das podridões, misérias e devassidões a que nos entregamos na vida. Conservamos nos olhos os traços das nossas crueldades, o brilho das volúpias e prazeres criminosos que durante esta experiência terrena temos desfrutados. O nosso corpo, Senhor, é o livro onde se acha escrita a história dos nossos abusos e das nossas transgressões. A nossa alma, Jesus, é o espelho onde nesse instante se refletem todos os atentados às leis de Deus, todas as violações do teu evangelho. A nossa consciência, nesta hora, sudário, onde se acha estampada a tua efígie, mas tão apagada que dificilmente a reconhecemos. Senhor Jesus, querido e adorado Mestre, todos os nossos pecados
se acham agravados em nosso espírito. Todas as nossas culpas estão desenhadas na nossa consciência, que nos acusa diante de ti e de teu Pai. São grandes as nossas faltas, imensos os nossos pecados, infinitos os nossos erros, mas na tua bondade há sempre lugar para todos os perdões. Em tua alma existem grandes reservas de misericórdia e tolerância. No teu incomensurável coração há um transbordar constante de piedade e de amor para os que sofrem, que gemem e choram, os fracos, os infelizes e os pecadores como nós. Recebe, portanto, bom Jesus, esta prece que te oferecemos e que é pronunciada pelos lábios mais impuros que já existiram sobre a terra, ditada pela consciência mais sombria que palpitou no ser humano, traçada pela mão mais criminosa que já existiu neste planeta. Prece, nascida da alma mais culpada que este mundo conheceu até hoje, o espírito mais fraco e criminoso dos que se tem encarnado na terra. Aceita, Senhor, bom Jesus, a prece que Judas, o traidor de ontem, o falso e o pérfido de outros tempos, nos faz recitar nesse momento, na tua presença, para que possamos, como ele, alcançar o nosso perdão, merecer da tua bondade a graça de que recebemos do teu Pai a mesma luz e a mesma paz que ele concedeu ao mais cruel, ao mais criminoso e infame dos seus filhos. Ouve, Jesus, a nossa prece e dá o que nos deste a Judas, pelo mal que ele te fez, pela traição que praticou contra a tua pessoa divina, pelo ultraje que infligiu a ti, no momento mais doloroso da tua vida de missionário, de redentor, de salvador do mundo e filho de Deus. Que assim seja. E fortalecidos nesse exemplo de tanta humildade e de devoção a Jesus, agradecidos à presença constante desse mestre de amor ao nosso lado, nós vamos dando para Jesus agora também o nosso amor. Desejando que o nosso amor envolva o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia, de fortalecimento e de equilíbrio. Que os doentes, que os depressivos, que aqueles que passam por essas situações de dor tamanha, que acham que a única saída é tirarem a própria vida, que eles sintam o amor de Jesus, que eles sintam nas suas entranhas a força de Jesus, o tirando desse estado, que eles tenham esperança, que eles tenham a certeza de que sempre há uma luz no fim do túnel. Vibremos, Senhor, para que todos nós e todos aqueles que tomam atitudes ainda tão contrárias às leis de Deus, possam ter o discernimento de terem atitudes mais adequadas e que sejam levados não pelo remorso que corrói, mas pelo arrependimento que nos leva a uma mudança de atitude. Jesus, que a tua luz adentre os lares da terra, levando a paz, o entendimento, a harmonia entre as famílias. Senhor Jesus, que aqueles que se comprazem nos vícios, Jesus, possam ter consciência do mal que eles fazem para eles mesmos, do comprometimento que eles estão tendo perante as leis divinas, e que encontrem força para se libertar. Jesus querido, vibremos pela confraternização religiosa, pelo respeito entre as pessoas, pelo perdão, pelo amor entre as criaturas. E te pedimos, Pai querido, te pedimos, Jesus amado, que nesse instante
o nosso lar seja envolto do teu amor. Que cada um de nós se fortaleça, Senhor, nessas vibrações de equilíbrio e de paz. Que os nossos familiares também sintam, Jesus, a tua luz, para que possamos, nesse instante, receber desses benfeitores espirituais as energias necessárias para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. Nós sabemos que o passe é uma transfusão de energias que nos ajuda a restabelecer essa nossa harmonia. E que essas energias possam, então, Jesus querido, ser colocadas também na nossa água. Que essa água seja magnetizada, receba esses fluidos necessários para se transformarem no remédio que nós precisamos. Nós confiamos, Senhor, nessa ajuda. Nós sabemos que o Senhor conhece a cada um de nós, conhece as nossas fragilidades, sabe o que se passa no fundo do nosso coração. Por isso, nós vamos conseguir agora manter a calma e confiar no teu amparo. Porque nós confiamos, Jesus, na tua mensagem de que tudo passa, de que nenhuma dor é para sempre, de que amanhã será outro dia e teremos novas oportunidades de recomeçar. E que com toda certeza Deus nos ajudará a encontrar esses novos caminhos. E assim, amparados por Deus, por Jesus, vamos sentindo que esses fluidos benéficos vão se derramando do alto sobre a nossa cabeça, como uma chuva de pétalas coloridas que, ao tocar o nosso corpo físico, vão chegando até as células, renovando, revitalizando essas células, os órgãos, os tecidos, envolvendo não só o nosso corpo físico, como também as nossas células do corpo espiritual vão se harmonizando, como também todo o nosso psiquismo vai recebendo aquele bálsamo suavizante. E assim, envolvidos nessa cúpula de luz, vamos mentalizando essa energia se esparramando por todo o nosso lar, pelos nossos familiares, por aqueles entes queridos que nós sabemos necessitar desse bálsamo. Que Jesus, nesse instante, acompanhe o nosso pensamento até esse local. E que esse passe também seja dado àqueles que necessitam também dessa ajuda. Nós te agradecemos, Jesus querido, por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre os seus ensinamentos, pela graça de estarmos recebendo essas energias desse plano maravilhoso, que aqui em teu nome, Jesus, está nos atendendo em nossas necessidades. Que possamos agradecer a Deus todas essas bênçãos que recebemos, e que a alegria, a coragem, o bom ânimo, a fé, se renovem em nossos corações, e que a chama da esperança nos faça confiar sempre em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.